Fala galera, eu sou o professor Tiago e você está no Fazendo as Contas. Nessa aula nós vamos falar sobre a média aritmética ponderada. Se você ainda não viu a aula sobre média aritmética simples, recomendo que você dê uma olhadinha, porque a ideia de média praticamente é a mesma. Nós vamos levar em consideração a questão aqui dos pesos, ok? Então, eu vou deixar o link na descrição para você dar uma olhadinha também na aula de média aritmética simples. Nós vamos lá então agora para a média aritmética ponderada. Bom, pessoal, na média aritmética ponderada, a diferença é que nós temos termos que se repetem ou então têm pesos diferentes. E nós temos que levar em consideração esses pesos diferentes. Então, assim como eu fiz lá na aula de média aritmética simples, vamos pegar aqui um exemplo de provas de média bimestral, trimestral, ok? Então, aqui eu tenho novamente 3 provas, só que nesse caso as provas têm um peso diferente. Então, a prova 1 tem peso 1, a prova 2 tem peso 3 e a prova 3 tem peso 2. O que são esses pesos? Na verdade, é como se você tivesse, por exemplo, uma prova que você tirou nota 6. Uma só, porque o peso é 1. Provas que você tirou nota 7 é como se você tivesse 3 provas. Então, é como se você tivesse uma prova com nota 6 e tivesse 7, 7 e 7. 3 provas com nota 7. E como se você tivesse 2 provas com nota 5, ok? Então, isso é como se você tivesse um número 6 mais 3 números 7 para somar e mais 2 números 5, ok? Então, é como se você não tivesse 3 entradas das 3 provas, mas na verdade é como se você tivesse 6 entradas, ok? Nós temos que levar isso em consideração. Então, quando vamos calcular a média, é lógico que eu não vou ficar fazendo 7 mais 7 mais 7, aqui no caso do peso 3, e nem aqui no caso do peso 2 fazer 5 mais 5, mas nós vamos usar a multiplicação. Então, eu vou multiplicar cada valor pelo seu peso, ok? Então, a primeira prova tem peso 1, vou multiplicar 1 vezes 6. A segunda prova tem peso 3, então vou somar com 3 vezes 7. E a terceira prova tem peso 2, eu vou somar com 2 vezes 5. E aqui embaixo eu não coloco 3, porque eu tenho 3 provas, mas eu coloco o quê? A soma dos pesos, tá bom? Então, embaixo é a soma dos pesos. Então, vamos lá. 1 vezes 6 dá 6, 3 vezes 7, 21, 2 vezes 5, 10. E aqui embaixo, 1 mais 3 mais 2, 6. Então, para eu calcular a média, 6 mais 21, 27, mais 10, 37, dividido por 6. E isso dá aproximadamente, esse aqui é o símbolo de aproximadamente, 6,2. Então, a média, nesse caso, é de aproximadamente 6,2. Vamos ver um exemplo bem interessante aqui da UBMAP. Diz assim, ó. A razão entre o número de homens e o número de mulheres na cidade de Campo Verde é 2/3. A idade média dos homens é 37 anos e a das mulheres é 42 anos. Qual é a idade média dos habitantes de Campo Verde? Bom, pessoal, primeiro nós temos que levar em consideração essa informação sobre a razão, né, entre o número de homens e o número de mulheres, ok? Então, eu tenho um vídeo só sobre o significado de razão, que eu vou deixar aqui o link na descrição, mas vou falar um pouquinho aqui, tá bom? Então, o que é a razão? É a divisão entre duas grandezas. Razão é a divisão entre duas grandezas. Então, quando eu pego o número de homens e divido pelo número de mulheres, isso aqui vai ser 2/3. E qual que é o significado disso? O significado é que a cada 2 homens existem 3 mulheres nessa cidade. Então, quando eu vou calcular a média, eu não posso simplesmente somar
37 com 42 e dividir por 2. Por quê? Porque eu tenho que levar em consideração essa razão. Então, é como se o número de homens tivesse peso 2 e o número de mulheres tivesse peso 3. Então, quando eu vou calcular a média, eu tenho que fazer uma média ponderada e não uma média aritmética simples, ok? Eu poderia fazer uma média aritmética simples se o número de homens e mulheres fosse 1 para 1. A cada homem existe uma mulher, ok, mas não é esse caso. Então, a média de idade dos homens, 37. Então, vou multiplicar por 2, que é o peso dos homens, mais média aritmética das mulheres, 42. E vou multiplicar pelo peso, 3, ok? E vou dividir por 5, que é a soma dos pesos, o 2 mais o 3, ok? Então, 2 vezes 37, 74, 3 vezes 42, 126, 74 mais 126 dá 200, e 200 dividido por 5 dá 40. Isso quer dizer, então, que a idade média dos habitantes da cidade é de 40 anos. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido, mas se ficou alguma dúvida é só deixar aí nos comentários, ok? Se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e nós nos vemos nos próximos. Valeu, tchau, tchau!